O amigo oculto finalmente começa na Sherry e o clima é de muita expectativa. Yasemin é a primeira a revelar quem tirou e anuncia que sua amiga oculta é Deria. Ela entrega o presente com muito carinho e ainda lhe dá um beijo no rosto. Ao abrir a embalagem, Deria fica emocionada ao descobrir que ganhou exatamente o perfume de que mais gosta. Ela agradece, abraça Yasemin e não consegue esconder a felicidade. Enquanto todos aplaudem a cena, Koray observa tudo de longe, morrendo de inveja. Será que ele também vai receber um presente especial? Enquanto isso, Daphne está completamente ansiosa para descobrir quem tirou Homer no amigo oculto. De repente, Homer entrega um presente para Yasemin, que agradece emocionada. Ao ver a cena, Daphne sente uma pontinha de ciúmes, mas tenta disfarçar. Yasemin abre a embalagem e encontra uma linda bailarina decorativa. Encantada, ela agradece e diz que amou o presente. Logo depois, chega a vez de Deria entregar seu presente. Ela oferece um quadro personalizado com o nome de Yasemin, que fica muito feliz e agradece com um beijo carinhoso. As duas demonstram uma amizade muito próxima, algo que chama a atenção de todos os presentes. Koray observa tudo curioso, enquanto Homer também acompanha a cena, aparentemente um pouco incomodado. Então chega o momento mais esperado da noite. Sinan pergunta em voz alta quem tirou Homer no amigo oculto. Daphne cria coragem e admite que foi ela, porém explica que não conseguiu comprar o presente a tempo por causa da correria e promete entregá-lo depois. Homer fica visivelmente surpreso ao descobrir que Daphne foi quem tirou seu nome. Será que ele esperava justamente por isso? Todos começam a comemorar, mas Koray faz um enorme drama por não ter recebido nenhum presente. Zubeir resolve consolá-lo e oferece o próprio presente, dizendo que nem faz questão dele. Em seguida, Koray anuncia que vai aproveitar todas as bebidas da festa, já que estão liberadas por conta da casa. A animação toma conta do ambiente e todos caem na risada. Enquanto isso, Homer observa Daphne de um jeito diferente. Os dois trocam olhares discretos. Ela tenta esconder o sorriso, mas fica claro que aquele momento mexeu com os dois. Será que esse sentimento ainda está mais vivo do que nunca? Mais tarde, Daphne continua trabalhando sozinha em seu escritório. Yasemin aparece e recomenda que ela vá descansar, pois já está muito tarde. Daphne responde que só precisa terminar mais alguns desenhos antes de ir embora. Yasemin lembra do acordo que fizeram e pede que ela não exagere no trabalho. Daphne promete que vai cumprir. Ao mesmo tempo, Homer também continua trabalhando até tarde. Preocupado com Daphne, ele chama o Sr. Shukru e pede que leve um lanche até ela. O funcionário entrega a comida e explica que foi Homer quem enviou. Daphne fica surpresa e pergunta se aquilo realmente era para ela. Shukru confirma e diz que também achou a atitude inesperada. Sem pensar duas vezes, Daphne pega o lanche e vai até a sala de Homer para devolvê-lo. Assim que entra, pergunta se ele realmente está preocupado com sua saúde e devolve a comida. Ela ainda questiona se Homer está tentando conquistá-la. Homer responde com toda a sinceridade que apenas se preocupa porque ela trabalha demais e nem sequer parou para comer. Mesmo assim, Daphne insiste em devolver o lanche e sai da sala bastante irritada. Assim que ela vai embora, Homer não consegue evitar um sorriso ao pensar no jeito impulsivo e inocente dela. Pouco depois, Daphne decide retribuir o gesto. Ela entrega um pacote ao Sr. Shukru e pede que leve o presente até Homer. Quando o funcionário entra na sala, Homer fica curioso ao saber que o presente foi enviado por Daphne. Ao abrir a embalagem, ele encontra justamente sua comida favorita, maionese de amendoim. Naquele instante, várias lembranças invadem sua mente. Homer recorda o momento em que convidou Daphne para experimentar aquela maionese em sua casa e fica completamente perdido em seus pensamentos. Será que eles realmente nasceram para ficar separados? Percebendo o silêncio, o Sr. Shukru pergunta se está tudo bem. Homer apenas responde que sim, mas continua visivelmente emocionado. Enquanto isso, Daphne permanece sozinha em seu escritório, esperando alguma reação. Ela olha para o celular várias vezes e pensa consigo mesma. Ele não falou nada, nem sequer mandou uma mensagem. Eu realmente achei que ele fosse me responder. Será que Homer vai procurar Daphne depois desse gesto tão especial? Koray diz que Sudi precisa se valorizar e esquecer Sinan, mas ela perde a paciência e pede para que os dois parem de falar sobre relacionamentos.
Ela diz que só quer respirar um pouco e refletir sobre tudo o que aconteceu. Neriman percebe que conversar com Suji naquele momento será impossível. Para mudar o clima, Koray sugere que todos tomem um café no melhor restaurante de Istambul e o grupo segue para o local. No caminho, Koray recebe uma ligação de Yasemin e se afasta para atender. Yasemin, curiosa, pergunta quem ele tirou no amigo oculto, mas Koray se recusa a revelar o nome da pessoa. Enquanto isso, Daphne procura Iz para conversar em particular. As duas vão até o escritório e, durante a conversa, Iz pergunta se Daphne realmente terminou com Omer. Daphne responde que, na verdade, eles nunca chegaram a começar um relacionamento. Iz então comenta que os dois vivem como se estivessem juntos e separados ao mesmo tempo. Sem que elas percebam, Omer passa pelo corredor e escuta parte da conversa. Ao entrar na sala, ele fica surpreso ao descobrir que Daphne e Iz se tornaram amigas. Daphne sorri para Iz, se despede e deixa os dois conversando. Omer fica claramente incomodado e perdido em pensamentos. Logo depois, Omer entra na sala de Sinan, mas continua distraído. Sinan percebe e pergunta o que aconteceu. Omer apenas responde que precisa tomar um pouco de ar para espairecer. Na cantina da empresa, Omer encontra Daphne. Ela explica que decidiu se aproximar de Iz porque percebeu que as duas têm muitas coisas em comum e poderiam ser boas amigas. Omer diz que não se incomoda, mas admite que ficou um pouco mexido com a situação. Em seguida, Daphne faz uma proposta inesperada. Sugere que os dois passem 3 dias em Monterrosso para descansar e esquecer os problemas. Omer fica completamente surpreso e pergunta se ela está falando sério. Daphne confirma que sim e vai embora, deixando Omer completamente pensativo. Ainda curioso, Omer volta ao escritório de Iz e tenta descobrir o que as duas conversaram. Iz sorri e responde que aquilo é assunto de mulher. Omer desiste da conversa, mas Iz percebe claramente que ele está morrendo de curiosidade. Enquanto isso, Koray invade o escritório de Daphne querendo descobrir quem ela tirou no amigo oculto. Daphne tenta esconder o papel, mas Koray consegue arrancá-lo de suas mãos por alguns segundos. Ao abrir o bilhete, ele leva um enorme susto ao perceber que tirou o próprio nome. Mesmo depois da confusão, Daphne continua pensando em Omer. Ela sorri ao lembrar que foi justamente ele quem tirou no amigo oculto e começa a imaginar qual seria o presente perfeito para surpreendê-lo. Nesse momento, ela tem uma ideia que pode mudar completamente a história entre os dois. Enquanto isso, Serdar conversa com Gudu sem imaginar que uma nova surpresa está prestes a acontecer. Enquanto conversa com Ismael, Yasemin admite que o excesso de trabalho está cobrando seu preço. Ela diz que está com uma forte dor de cabeça e que aqueles 3 dias de descanso serão fundamentais. Em um momento inesperado, acaba se declarando e diz que só de olhar para o rosto dele já se sente mais feliz. Antes que a conversa continue, Ismael recebe uma ligação avisando que é hora de voltar ao trabalho. Enquanto isso, Omer recebe uma visita inesperada em sua casa. Yasemin aparece acompanhada de Suji e explica que os dois precisam conversar de uma vez por todas. Ela decide esperar do lado de fora para que eles resolvam tudo sozinhos. Suji confronta Omer e pergunta por que ele contou toda esta verdade para Sinan, e fez com ela exatamente o que ela havia feito com Daphne. Omer responde que apenas quis fazê-la sentir na própria pele a dor que Daphne sofreu. Ele lembra que Suji sempre teve o apoio da família e de Sinan, enquanto Daphne enfrentou tudo completamente sozinha. Mesmo arrependida, Suji não aceita totalmente a resposta e acusa Omer de ter interferido em seu relacionamento. Antes de ir embora, ela avisa que aquilo ainda não terminou. Omer, por sua vez, deixa claro que qualquer erro que ela cometer daqui para frente terá consequências. Na casa de Gudu, o clima é bem mais tranquilo. Durante o jantar, Serdar pergunta como está a relação entre Daphne e Omer.
Daphne responde que tudo parece normal, mas admite que Homer anda muito estranho nos últimos dias. Logo depois, ela decide levar Ezra para visitar a avó no dia seguinte, enquanto Serdar se oferece para ajudar. Já na empresa, Yasemin encontra Sinan no elevador. Os dois percebem que vivem se encontrando todas as manhãs e acabam conversando sobre a nova coleção de inverno. Sinan elogia muito o talento de Daphne, dizendo que ela trabalha sem parar e que ainda vai muito longe na carreira. Yasemin aproveita para convidá-lo para uma conversa reservada naquela noite, deixando claro que a aproximação entre os dois está cada vez maior. Pouco depois, Homer e Daphne chegam juntos à empresa. Enquanto registram o ponto, Homer não consegue tirar os olhos dela. Daphne percebe e pergunta por que ele está olhando tanto. Homer responde sem pensar duas vezes, que ela está muito bonita. Daphne sorri, agradece o elogio e retribui dizendo que ele também está muito bonito. Homer fica completamente surpreso. Dentro do elevador acontece um momento inesperado. Distraída, Daphne acaba chamando Homer de amor. Ela tenta corrigir rapidamente e finge que não aconteceu nada, mas Homer percebe perfeitamente. Em pensamento, ele conclui que Daphne ainda sente algo por ele e promete para si mesmo que não desistirá do amor dos dois. Enquanto isso, Sudi procura Yasemin em busca de uma nova oportunidade. Ela pede um emprego na Sherry para recomeçar sua vida profissional. Yasemin desconfia imediatamente, lembrando que Suji já traiu a Passione e poderia fazer o mesmo com a Sherry. Nesse momento, Daphne surpreende a todos ao defender Sudi. Ela afirma que todas as pessoas merecem uma segunda chance e pede para Yasemin dar essa oportunidade. Convencida pelas palavras de Daphne, Yasemin aceita contratar Suji, mas avisa que ela ficará em período de experiência. Ao mesmo tempo, Sinan encontra Zeynep e Kuvans esperando Homer como se fossem duas estátuas na porta do escritório. A cena rende boas risadas entre todos. Quando Homer chega, cumprimenta a equipe e pede para conversar sozinho com Sinan. Sinan aproveita para provocar o amigo e pergunta se finalmente ele e Daphne vão trabalhar juntos novamente. Enquanto isso, Daphne liga para Nihan completamente nervosa e conta que Homer quer desenhar ao lado dela outra vez. Nihan cai na risada e diz que Daphne continua sem perceber o óbvio. Homer ainda está completamente apaixonado por ela. Daphne desliga o telefone pensando no que fazer e decide que vai aceitar o convite, mas promete provocar Homer durante todo o tempo em que estiver ao lado dele. Nesse instante, Koray aparece espalhando elogios por toda a empresa e diz que Nazlihan está maravilhosa, afirmando que naquele escritório só existem pessoas lindas e elegantes. A animação de Koray arranca sorrisos de todos e encerra mais um capítulo cheio de romance, reencontros e grandes surpresas. Koray continua espalhando seu bom humor pela empresa e elogia todos os funcionários. Logo em seguida, muda completamente de atitude e começa a criticar cada um deles, dizendo que, se pudesse, colocaria todo mundo dentro de um caixão. Até a roupa dos colegas vira motivo de piada, arrancando risadas de quem presencia a cena. Sem perder tempo, Koray invade o escritório de Homer. O empresário já percebe que vem confusão e pergunta o que ele quer. Koray pede para chegar mais perto porque diz que precisa revelar um grande segredo. Porém, em vez de falar algo importante, começa a criticar a roupa de Homer, dizendo que sua camisa de gola alta é coisa dos anos 80 e completamente cafona. Homer perde a paciência e manda Koray ir trabalhar, afirmando que tem assuntos muito mais importantes para resolver. Mesmo assim, Koray sai dizendo que o elegante da empresa é ele. No corredor, ainda provoca Zeynep, chamando-a pelo nome errado. Ela corrige imediatamente, mas Koray responde que isso não muda em nada e vai embora deixando todos impressionados com suas loucuras. Enquanto isso, Homer aguarda ansiosamente a chegada de Daphne para trabalharem juntos no novo projeto. Porém, quem aparece em seu escritório é apenas um representante da Sherry. Homer tenta disfarçar a decepção, mas fica claramente frustrado ao perceber que Daphne decidiu não comparecer. Do outro lado, Daphne sorri sozinha e pensa que apenas retribuiu o que Homer já havia feito com ela no passado. Ela acredita que agora os dois estão quites e que foi uma boa forma de provocá-lo.
Mais tarde, Koray resolve fazer uma verdadeira bagunça pelo telefone. Ele liga para várias pessoas contando fofocas e inventando histórias sobre supostas traições. Em uma das ligações, afirma que um marido abandonou a esposa para viver com outra mulher. Em outra, inventa um caso completamente diferente. As pessoas desligam na cara dele, deixando Koray indignado. Enquanto isso, Yasemin apresenta a Sinan toda a planilha financeira da parceria entre a Sherry e a Passione. Ela explica que calculou cuidadosamente os custos, o valor das coleções e toda a viabilidade do projeto para evitar qualquer prejuízo. Sinan elogia o profissionalismo de Yasemin e agradece pelo excelente trabalho. Logo depois, Sinan entrega os documentos finais da Passione e acaba levando um enorme susto ao encontrar Suji trabalhando na Sherry. Sem esconder a surpresa, pergunta o que ela está fazendo ali. Yasemin se afasta discretamente para que os dois conversem a sós. Suji explica que precisava recomeçar a vida profissional e que recebeu uma oportunidade para trabalhar na empresa. Em seguida, revela que tomou uma decisão definitiva sobre o relacionamento deles. Ela diz que tudo acabou porque nunca recebeu de Sinan o valor e a atenção que esperava. Sinan fica completamente sem reação diante das palavras de Suji, enquanto ela decide seguir um novo caminho em sua vida. E você? De qual cidade está assistindo aos vídeos? E qual nota, de 0 a 10, você dá para a novela Amor de Aluguel? Escreva sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.